Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Governador Valadares e região. E hoje tenho a honra de conversar com ela que integra um importante segmento profissional da nossa cidade. Claro que eu falo da odontologia e hoje vamos falar de resina e muito mais. Com quem? Doutora Alessandra Fassarella, que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast. Doutora Alessandra, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter a sua presença aqui, uma dentista tão respeitada e conceituada, e que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje, tá? Poder falar um pouquinho sobre odontologia, né? Que é a profissão que eu escolhi para a vida. E tá agregando alguma coisa aqui, né, hoje. Convidado bom é um convidado que já responde antes de eu perguntar, porque você falou que escolheu a odontologia. E eu iria te perguntar, como primeira indagação do nosso bate-papo, se a odontologia te escolheu ou você que escolheu a odontologia. Você já mesmo acabou de falar que você escolheu a odontologia. Por quê? Então, eu sempre tinha certeza, desde nova, que eu queria fazer algo da área da saúde. Então, aí chega aquela época de cursinho, aquela decisão, você fica em dúvida, né? E eu cheguei a fazer o cursinho e eu lembro que chegou uma época que eu não queria mais aquilo. E eu tinha uma tia, né? Tenho Sim. ainda, que é cirurgiã dentista. Ela atua até em Patinga. E eu conversei um pouco com ela para conhecer um pouco, ver a opinião dela. E ela me falou, né? Os lados bons e o lado ruim também. E eu falei, vou começar. Conversei com meus pais. A minha mãe, de início, já falou, vamos, bora. O meu pai ficou meio assim, falou assim, será? Você tem certeza? Eu falei, pai, eu não tenho certeza de nada agora. Vamos tentar. Aí ele falou, tá bom, filha, tenta. E aí, se você vê, né, assim que você vê, se você gostou, se você vê, tipo, pai, não é pra mim, você me avisa o quanto antes, né? Porque, querendo ou não, era um investimento. Sim. E aí, eu comecei os primeiros períodos, né, da odontologia. Eram matérias generalizadas da área da saúde mesmo. E no terceiro período começou mais anatomia dental. Depois veio o quarto, que foi a primeira clínica, assim, que foi Sim. quando eu vi que realmente eu gostei muito, sabe? Porque eu sempre quis, assim, de certa forma, ter aquilo de ajudar o outro. E com a odontologia isso se tornou possível, né? Porque você, além de estar tratando ali, né, uma questão da pessoa, ou estética, Sim. ou de dor, né? Você também, a pessoa é um momento que ela deita ali e que ela fala assim, que esquece Exatamente. Do mundo, né? Então, às vezes, a gente é até um pouco terapeuta também, Sim. né? Que você escuta, a pessoa desabafa. Já teve paciente que chegou e falou assim, eu queria ficar aqui mais tempo, porque é um momento que ele para ali, né? Abre a boca pra gente, Sim. mas fica ali na mente dele, refletindo. Então, eu me encontrei mesmo lá, assim, escolhi Sim. e me encontrei. Doutora, quando eu falo da odontologia, eu me recordo de como a gente falava da medicina há 10, 15 anos. Em qual sentido? A medicina, né, e os médicos, obviamente, integram um setor de suma importância, talvez tá aí como o principal profissional que existe na sociedade, em todo o mundo, porque salva vidas, literalmente. É claro que existem outras profissões que também salvam vidas. Mas onde eu quero chegar? Hoje, principalmente, e a gente pode colocar a cidade de Governador Valadares também como uma cidade espelho, como uma espécie de exemplo, de como a odontologia tem crescido. Como eu costumo sempre falar, cada esquina que você vai, pelo menos aqui no centro da cidade, você vê uma clínica, você vê um grande espaço voltado para um determinado tipo de segmento alocado da odontologia. Como é que você vê isso? Tão nova, já está presente, já está inserida nesse mercado. Como é que você vê esse mercado grandioso da odontologia em Valadares? Então, a demanda realmente, né, da odontologia cresceu muito aqui. A gente brinca mesmo que em cada esquina tem. Então, assim, eu vejo isso como uma forma de buscar sempre estar se diferenciando, né, no mercado, porque a pessoa escolheu você ali por um motivo. Então, assim, ela poderia ir em outros lugares, ou às vezes ela até vindo já de outros lugares, querendo a sua opinião, e ela vai e te escolhe, ou porque ela sentiu confiança, ou porque, né, ela gostou da forma que foi tratada. Então, assim,
eu acredito que eu acredito que tem lugar para todos, né? Porque tem várias áreas que você pode ser especialista mais em uma área, você pode entender tudo, mas também especializar, focar mais numa área. E assim, eu acredito que é você ter o diferencial para a pessoa escolher você por algum motivo. Porque às vezes eu não vou servir todo tipo de paciente. Claro. Tem paciente que vai preferir um tipo de profissional, tem paciente que outro. Então, assim, eu acredito que tem mercado para todos, né? E o importante é você estar sempre estudando, né? Procurando sempre tratar a pessoa. Eu falo assim, que o básico funciona, né? Você fazer o básico bem feito, você ter educação com o paciente também. Então, assim, tudo isso colabora para você captar aquela pessoa para você, né? Doutora, você atua dentro da odontologia com um tipo de procedimento que, de fato e literalmente, realça a autoestima de centenas de milhares de pessoas, que é a questão da resina. Primeiramente, eu queria que você explicasse o que é e se é para todo mundo ou qual tipo de problema que a pessoa tem nos dentes que é aconselhável ela poder estar utilizando a resina. Então, tudo assim, tem que ser avaliado, né? A pessoa chega lá na cadeira, a gente avalia ela, faz uma anamnese, olha a questão da oclusão também, porque, né, a oclusão tem que estar balanceada, tem que estar correta, porque senão você vai colocar um material ali e ele vai quebrar ou vai soltar, ou então você vai causar um prejuízo para aquele paciente, né? Mas a resina, ela veio inicialmente para substituir, assim, a questão daquelas restaurações de amálgama, que é metalzinho, sabe? Que esteticamente não era bacana, mas, assim, a durabilidade, ele é grande. Você vê que pessoas de mais idade têm até hoje em boca. Porém, esteticamente, ele não é tão, né, bacana por conta de não parecer com a cor do dente. E também, antigamente, para adaptar esse material, tinha que fazer um desgaste muito grande, mesmo que fosse uma cárie bem pequena, você tinha que fazer uma caixona ali para ter adaptação. E aí, os estudos, né, evoluíram com a resina, que, assim, ela, tanto esteticamente, é muito parecida com o dente mesmo, e ela também, em questão de aguentar a carga e tudo, ela tomou conta. Acho que hoje nem os postos de saúde mais fazem amálgama. Acho que todos se adaptaram à resina composta. E nisso elas foram evoluindo para a questão também estética, que aí entrou, né, essa questão delas. Por quê? Hoje em dia as resinas têm vários tipos de resina, várias marcas muito boas, que, assim, fica um trabalho natural e também tendo carga, tendo função, né? Porque não adianta uma coisa bonita que fica quebrando. Então, assim, ela tem ganhado muito, muito espaço na odontologia. E, assim, vamos dizer que o paciente tem uma oclusão ok, mas ele tem um diastema. O diastema é aquele espaço entre os dentes, né? Eu mesma também eu fiz ortodontia, né? Coloquei aparelho. E eu tinha dentes que falam dentes conoides. Ele parece um conezinho mesmo. A pessoa normalmente nasce com ele e esteticamente não fica bacana. Então, mesmo eu colocando o aparelho, o fechamento de espaço não era suficiente por conta do formato desses dentes. Então, aí eu fui avisada que no final, né, do tratamento ortodôntico eu precisaria fazer essas facetas em resina. E aí foram feitos, aí depois de um tempo, né, eu cheguei a ter que trocar elas. Inclusive, eu tenho hoje de pré a pré faceta de resina. Ficou perfeito. Ficou bem natural. O pessoal fala que fica muito natural. Nem parece que você fez nada, parece que é de nascença. Os meus dentes, eu fiz também a correção do sorriso gengival. Porque meus dentes, eles eram curtinhos, né? E aí a doutora que fez até falou assim, que eu sou alta e que eu ficava com aqueles dentinhos de criança, né? E eu realmente me incomodava um pouco, mas não muito. Mas depois que fez, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu sorria antes? Porque hoje eu sou muito mais segura em relação ao meu sorriso, né? Mas, assim, as indicações em si seriam isso. Dentes conoides, diastema, né? Uma alteração de formato, ou às vezes um dente muito escurecido que tem na arcada. A resina, ela pode estar mascarando isso, né? E alterando a forma desse dente. Entendeu? Aí, na avaliação, a gente vê a queixa do paciente. Tipo assim, o que me incomoda é isso, o que me incomoda é aquilo. Porque, às vezes, o paciente tem os dentes bonitos, porém, ele tem um recobrimento gengival grande, que esconde aqueles dentes. Então, às vezes, você faz uma correção do sorriso gengival, que é a gengivoplastia, e um clareamento, e o paciente fica satisfeito também. Então, acho que, assim, hoje em dia, eu sou desse pensamento, né? Que o menos
É mais. Sim. São pacientes jovens que têm uma vida pela frente. Então, assim, se você conseguir suprir... eu não gosto da cor do meu dente, não gosto dele ser pequeno, com procedimentos, né, menos invasivos, vamos dizer assim, melhor. Agora, não, ele ainda continua sentindo... A resina, a faceta em resina, ela é por acréscimo também. Então, assim, você não tem... A não ser que a pessoa já tenha uma resina antiga ali, aí você tem que removê-la para adicionar. Mas se não, caso contrário, ela é feita por uma adesão ali, um acréscimo Sim. de resina. Então, é um material que é um procedimento reversível também. Entendeu? Então, aí tem que ser avaliado direitinho, né? De acordo com o caso do paciente, radiografia, está tudo ok. E aí, marcar. E a vantagem também é que é um procedimento rápido, assim. Com uma sessão, às vezes você consegue resolver aquele problema. A não ser que o paciente vá fazer o clareamento antes. Porque uma questão também que as pessoas muitas vezes não sabem, a resina ela não clareia. Sim. Então, assim, eu sou incomodada com a cor do meu dente. Quero fazer a resina. O ideal é você fazer o clareamento antes. Claro. Aí você vai chegar numa cor bacana do seu dente, aí aguarda aí até uns 15 dias para ver a cor que o dente fica, né? Esperar o gel terminar de sair do dente e aí faz a escolha da cor. Mas, assim, de procedimento de cadeira, é um procedimento que com uma sessão você consegue finalizar, entendeu? E a questão do sorriso gengival, ele vem para harmonizar mesmo, Sim. porque às vezes fica, né, os dentes de resina, mas uma altura gengival diferente, que às vezes ressalta se for muito grande. Claro. Então, é uma avaliação, assim, que é toda feita pensando na harmonia, né? E hoje eu vejo muito, assim, questão de moda, né, de maquiagem, você vê que as pessoas querem muito natural. Hoje, eu vi até uma maquiadora que eu sigo falando isso, que a tendência agora são as sobrancelhas naturais. Exatamente. Tudo mais natural. A desarmonização está chegando também para casos muito, assim, né, extremos. Os famosos que colocaram muitos produtos e tudo, estão desarmonizando. Então, as pessoas querem algo mais natural, assim. Óbvio que vão ter exceções, mas, assim... A questão de, parece que você nem fez. Quando falam isso comigo, eu sinto como elogio, eu gosto, entende? Exatamente. E, doutora, eu percebo muito, é sempre muito bom conversar com qualquer tipo de profissional de qualquer área, porque eu me coloco na situação ali de leigo mesmo e tiro algumas dúvidas. E eu vejo muitas pessoas mais velhas, assim, com idade já avançada, com o famoso diastema, que principalmente nos dentes da frente, esses dois aqui da frente. É caso de poder estar utilizando a resina. E por que eu faço essa indagação? Em pessoas mais velhas, a resina... Porque a gente fala muito de resina e normalmente dá para perceber que é um público mais jovem que acaba utilizando. Mas para as pessoas de mais idade, os idosos, também é aconselhável, dependendo do tipo da situação que a pessoa esteja inserida? Sim, a idade ela não é assim, um fator... diferencial da escolha da faceta em resina ou da faceta em porcelana, né? Os laminados cerâmicos, na verdade. Por quê? Ambos têm a sua indicação. Sim. No caso, é normal, com a idade, a gente tem movimentação óssea. Sim. Então, é normal os dentes apinharem, né? Que eles darem uma inclinada e darem diastemas por conta, né? Que é função ali o tempo inteiro na mastigação. Então, assim, se a pessoa se incomoda com aquela questão, aí teria que avaliar se seria realmente só o acréscimo para fechamento, ou se teria que aumentar, né, fazer algum aumento de dimensão vertical, que é quando a pessoa oclui. Teria que avaliar isso. Porém, as duas têm a sua indicação. A resina tem tanta resistência quanto os laminados. A questão, assim, que a gente fala, que a durabilidade, né, da questão em relação ao manchamento e a brilho, os laminados cerâmicos, eles têm uma durabilidade maior. Sim. E a resina já tem um manchamento, então você tem que dar aquele polimento, aquele retorno de ficar dando polimento, entendeu? Então, às vezes, isso não é tão interessante se a pessoa não quer ficar tendo isso, às vezes, entendeu? E também depende também da alimentação da pessoa. Toma muito café, né? Às vezes, os mais velhos tomam mais café também. Os jovens também hoje para estudar. Então, assim... Você vai saber que a resina, ela pigmenta. Então, você tem que estar tendo o cuidado com ela de dar o polimento, né? E esses cuidados, assim. É um procedimento caro?
Olha, Seja sincera, doutora. Fala pra nós. Brincadeira. Olha, os laminados cerâmicos, Sim. que são as porcelanas, é um investimento mais alto. Entendeu? Então, assim, ele pode durar de 10 a 15 anos. As facetas em resina é mais acessível ao público por conta de o tempo de cadeira ser menor, Sim. né? Você não ter que usar um material de moldagem, igual o laminado cerâmico, você tem que usar, você tem que mandar para o laboratório. A faceta não, você consegue fazer ali na cadeira com o produto da resina, entendeu? Então, o custo é mais da sua hora clínica e da resina, dos materiais de adesividade, né? Então, tem pessoas que cobram o mesmo valor para laminados e para resina. Porém, da forma que eu trabalho, as facetas em resina são mais em conta, sim. Muita gente acha que é muito caro, mas às vezes chega e fala assim, nossa, eu achei que ia ser mais caro. Eu falei, pois é, tem esse tabu, Sim. né? Por conta, às vezes, que a pessoa confunde também Exatamente. o laminado cerâmico com a faceta em resina. E se tem algo que faz totalmente... E está totalmente linkado com a questão do sorriso, é a questão da autoestima. Você ter um bom sorriso, automaticamente você acaba tendo um componente muito interessante, positivo, para uma boa autoestima. E muitas pessoas deixam de sorrir porque não possuem os dentes bem formados em relação a ter ali algum tipo de problema, de terem os dentes afastados. E a questão da resina, ela também aparece justamente nessa questão de servir como uma espécie de alternativa para realçar a autoestima de várias pessoas, porque você vê nas redes sociais, isso é muito claro e evidente, seja para homem ou mulher, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, tá ali numa foto com os amigos, com a família, sempre vai ter um que tá sorrindo, mas com a boca ali protegendo. Assim, tipo, o quanto vergonha. que para você é gratificante servir como uma espécie de instrumento, né, como profissional, através do seu trabalho, realçar a autoestima das pessoas. E sorrir é uma coisa tão simples, mas para muita gente é um tabu justamente por conta de algum tipo de problema. Sim, com certeza. E assim, essa questão é igual a primeira coisa, às vezes você vê uma pessoa de longe, a primeira coisa que você vê, às vezes, é o sorriso. Exatamente. É a porque porta ela de entrada, nem né? fala oi, ela já dá um sorriso assim pra Exatamente. você. Mesmo que seja tímido, Sim. é a porta de entrada da gente. Então, assim, é realmente algo que influencia diretamente na autoestima da pessoa. E, então, eu acredito que as facetas de resinas veio mesmo para suprir alguma insegurança que a pessoa tem no sorriso dela, né? Para ela se sentir mais confiante. Tem os casos também de pessoas que até não, assim, que estão sem os dentes, aí se você vê mais ainda essa diferença, quando você coloca, a pessoa chora, porque assim, você está devolvendo ali uma função e uma autoestima para aquela pessoa, né? Então, isso é gratificante demais. E é uma área que você pode alcançar essas pessoas no interior delas também. Né, que você está trabalhando, a pessoa se sente mais segura para arrumar um emprego, né, para falar. Então, assim, é muito bacana mesmo. O processo de formação para se tornar um cirurgião dentista, ou um cirurgião dentista, como é o seu caso, é um processo muito árduo, difícil, assim como também são outros processos de formações. E eu percebo que na odontologia, até mesmo ouvindo relatos de pessoas que passaram pela faculdade ou que estão na faculdade, é muito caro por conta da questão dos materiais. Você que passou por esse processo recentemente, de fato, a odontologia também pode ser comparada com a medicina por conta desse fator? Então, a odontologia, se você for olhar a questão de mensalidade, ela é mais em conta que a medicina. Sim. Por conta que a medicina, realmente, as mensalidades são bem altas. Assim, o dobro da odontologia ou mais, né? Porém, a questão do material, as listas de materiais, as famosas listas, são caríssimas, Sim. né? Assim, todo o período você tem uma lista nova, de acordo com as matérias que você vai ter ali. Né? Então, assim, é um investimento que você faz. Porém, eu não sei se chegaria ao padrão da medicina por conta das mensalidades em si. Só que eu acho que a odontologia, você, mesmo após formado, se você tem que especializar, isso qualquer área, né? Se você quiser aprender mais e crescer, você tem que fazer uma especialização.
Se você for montar um consultório, o investimento para o consultório do dentista, não basta ter só uma maca, uma coisa assim, você tem que ter uma cadeira odontológica. Os consultórios são um investimento muito caro. Sim. Então, aí, nesse ponto, eu acho que sim, ele é até, às vezes, mais que, dependendo do que o médico vai fazer no consultório dele, né? Se for um atendimento clínico geral e tudo, a odontologia é um consultório muito caro para você se montar, um investimento caro. E o retorno, que eu vejo assim, conversando com outros profissionais, ele pode vir, mas ele vem de forma mais demorada, por conta do investimento a longo prazo, né? E assim, eu até brinquei com você quando a gente estava conversando no início, os materiais que a gente utiliza, assim, tem coisas que são de uso para até outras coisas também, mas se for para odontologia, tudo fica... Exatamente. Isso aqui é para odontologia, e fica um preço mais caro também. Então, assim, por isso que às vezes as pessoas ficam, dentista é caro. Mas também tem esse investimento, sabe? Muitas das vezes questão laboratorial também. E os materiais, realmente, eles são um preço mais puxado, sabe? Pra gente também. Quando eu olho para você, doutora Alessandra, eu lembro, obviamente, da odontologia, das resinas, de todo o seu passado, inserido no Colégio Bituruna aqui em Governador Valadares, e também da dona Rita e do senhor Pedro. O quanto que eles são importantes na construção da Alessandra Fassarella. Eles são tudo, assim. Nossa, meus pais, né, são meu apoio, meu suporte. Eu falo assim que eu lembro, obviamente eles já falaram não pra mim alguma vez, mas assim, eu só lembro deles falando sim. Os nãos eu nem lembro, sabe? Eu lembro dos sims e eu lembro deles sempre me incentivando muito, querendo me ver crescer, igual meu pai não teve formação, assim, de faculdade e tudo, mas muito trabalhador, sabe? Minha avó tinha 14 filhos. E ele, o mais velho, então ele começou a trabalhar desde os 13 anos. Então ele, assim, ele é meu orgulho, assim, minha inspiração, sabe? E a minha mãe da mesma forma, professora. Sim. Professor vai pro céu direto. Então, assim, nossa, eu tenho muito orgulho deles. E eles, né, têm total minha referência de caráter, de trabalho, de tudo, assim. Carolina Fassarella. A Carol é minha irmãzinha, né? Minha irmãzinha mais baixinha, mas mais velha. Carol também, nossa, eu falo assim, o irmão é o seu primeiro amigo, né? Sim. Então, assim, ela é a pessoa que, se eu falar, Carol, você lembra disso? Se ela não lembrar, ninguém mais vai. Então, tem coisas ali que o irmão é a pessoa que você divide, que você passa situações difíceis juntos. E, assim, eu e a Carol, nós temos personalidades muito diferentes. Sim. Quem é mais brava, quem é mais tranquila? Eu sou mais calma. Carol, minha filha, é baixinha e invocada. Mas, assim, a Carol também tem um coração enorme. E eu vejo, assim, que ela... né, eu admiro ela, a honestidade dela. E ela sempre, assim, tem algo também para me aconselhar. Então, uma palavra... Às vezes eu fico, Carol, eu tô insegura com isso. E eu sempre brinquei que ela tinha o dom da palavra. Sim. Eu acho que ela fala muito bem. E desde criança foi assim, engraçado que a gente vê as diferenças, né? Nossa, eu lembro que ela dava aulas e aulas. Assim. Doutora, existem pessoas em cidades que são verdadeiras marcas, né? Existem pessoas em várias cidades, não em várias, mas em todas as cidades do mundo, que são eternas por conta de uma determinada ação ou por conta de uma determinada função que exerceu durante muito tempo na cidade. E essas pessoas são e serão lembradas por toda a eternidade, por conta de tudo que elas fizeram, como eu disse, em várias áreas. E isso acontece no empreendedorismo, isso acontece na odontologia, na medicina. Quem é que não conhece um médico aqui de Governador Valadares que já é antigo e que todo mundo lembra de todas as faixas etárias? E isso acontece também na política. Você é neta de um dos grandes nomes da história da nossa cidade e que foi prefeito na nossa cidade, João Domingos Fassarella. Eu queria saber de você qual que, não o peso, mas qual que é o tamanho da responsabilidade de ser neta de um dos nomes históricos da nossa cidade. Então, eu falo assim, vovô João, né, que era como eu chamava ele. Ele
Quando ele partiu, eu tinha 8 anos. Sim. E foi, assim, a primeira morte próxima a mim, assim, que eu lidei, né? Que eu tive que lidar. E eu lembro que quando ele já estava adoecendo algumas Sim. vezes antes dele partir. E eu lembro que minha mãe um dia chorou no quarto. E aí eu peguei e falei, mãe, por que você tá chorando? Porque ele estava no CTI. Sim. E eu falei, mãe, ele vai ficar bom. Eu tenho certeza que Deus vai deixar ele ficar bom. E eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha certeza, assim. E tem isso da criança, né? Exatamente. Que A ela não pureza. entende. Ela acredita que, né, nada de ruim, assim, vai acontecer. E aí, então, assim, eu lidar com essa morte dele, porque ele era um avô, assim, o João, o avô, ele era um avô muito presente. Sim. E apesar de eu ter 8 anos, eu tenho lembranças dele vívidas, assim, como Sim. se fosse ontem, porque ele era muito presente, ele era muito carinhoso com criança. E, assim, eu lembro que ele me passava uma paz, sabe? Em tudo, assim. E eu tenho uma admiração gigantesca por ele, pela forma dele de ser, pelo que eu escuto falar também de Sim. pessoas de fora. Porque, assim, do meu interior, eu também escuto Claro. coisas maravilhosas. Exatamente. Mas é muito bom você, por exemplo, eu tô lá trabalhando. Ah, você é Fassarella? Já linkou o nome do seu avô. Você é o quê do Fassarella? Neto. Aí eu falo, Neto. E, assim, é incrível. Toda vez que perguntam, eu escuto só coisas boas. Sim. Tipo assim, nossa, você tem que se orgulhar muito desse nome. Ele foi um dos melhores prefeitos que teve. O pessoal fala, assim, né, que ele olhou pelas minorias. Então, assim, eu sei que é um peso grande. Eu tenho muito orgulho de quem ele foi. E, assim, eu sei que ele contribuiu para Valadares e, né, ele olhou para onde não era olhado. E, assim, eu penso, assim, que eu reflito, né, em relação a isso, que as coisas passam, Sim. as coisas materiais. Mas como assim, igual tem 17 anos que ele faleceu, foi em 2006. Como que até hoje as pessoas se lembram dele Sim. e falam comigo? Porque a pessoa podia Exatamente. ficar calada. Não, eles perguntam e falam e elogiam, sabe? Então eu fico assim, eu levo como uma lição que a gente vem aqui, né, nesse mundo por um propósito de Exatamente. deixar uma marca nas pessoas. Uma marca boa, né? Fazer algo pelo outro. Porque a gente vive tanto a nossa vida corrida, Claro. no dia a dia. E às vezes a gente esquece a gente olha para nós mesmos Sim. e esquece de fazer algo pelo outro, de olhar pelo outro, porque são essas coisas que vão ficar. Sim. Você vê, 17 anos depois, você ser lembrado, é algo, assim, muito bacana, de se orgulhar mesmo, assim. Nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São assim as nossas semanas. Ontem pode ter sido um dia maravilhoso para você. Hoje nem tão parecido com ontem, mas amanhã vai ser parecido com segunda e assim vai. É assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Alessandra Fassarella fez para passar por cima dessa adversidade? Então, o momento mais difícil da minha vida, eu acho que foi quando eu estava no meio, assim, da faculdade. Eu estava tendo muita ansiedade, assim, com a faculdade, com o futuro, se eu estava no caminho certo, se eu estava passando tempo suficiente com a minha família, me dedicando no relacionamento. Então, assim, eu cheguei numa autocobrança muito grande. Sim. E eu comecei a ter, né, crises de ansiedade. E aí refletiam, eu tinha, tipo, urticárias, sabe? Ao longo do corpo. E eu, na minha cabeça, eu não conseguia controlar aquilo. Sim. Então foi assim, a saúde mental, né, é algo muito Exatamente. importante. Então, a gente tem que se cuidar mesmo. E aí eu fiz né, acompanhamento, tratamento com alergista e tudo. E eu vi que, assim, a gente não tem certeza, né, do futuro. Óbvio que a gente não pode agir, viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas eu acredito que a gente tem que ficar bem de estar fazendo o nosso melhor hoje, né? Então, assim, hoje eu tento, eu sei que eu trabalho com algo que, né, é uma expectativa, que você... É algo muito sério, porque você está tentando cumprir uma expectativa de uma pessoa ali. Então, assim... Mas, da mesma forma, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Você fazer as coisas, né, de forma adequada. Deitar no travesseiro com a consciência tranquila. Então, assim...
eu aconselho isso, né? Tá com a saúde mental em dia e, né, viver um dia após o outro, a gente tentar, né, ajudar as pessoas da forma que dá, mas também olhar para nós mesmos, que às vezes a gente se deixa de lado, Sim. né? Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Ou dia? Ai, a minha graduação, a minha colação de grau. Assim, você perguntou de primeira, foi o que veio na minha Claro. cabeça. Minha colação de grau, nossa, foi muito emocionante, assim, você vê que você dedicou, né? Porque a gente não se dedica só quando a gente entra na Claro. faculdade. Você já sonha isso antes, quando você é criança, quando você tá no ensino médio, tem aquela cobrança. Então, assim, passa um filme na minha cabeça, né? E foi muito bom, muito gratificante. Ter as memórias da faculdade, assim, eu conheci pessoas de outras cidades, porque a odontologia da Univale, né, é referência, então vem pessoas de outra cidade também. Então, assim, eu fiz 4, assim, grandes, próximos amigos que eu guardo, assim, no coração, e os professores também. Então, assim, é uma outra... são fases que você conclui, né? E, assim, a gratidão de ver, assim, eu consegui, né? Eu venci, eu cheguei naquilo que eu queria, eu concluí. E é aquela gratidão, você vê os seus familiares orgulhosos de você, é uma sensação muito boa também. Defina essa conversa em uma palavra. Gratidão. Gratidão por estar aqui, por estar vencendo a timidez. Nem parece que é tímida, meu Deus do céu. E foi muito bacana, nossa, assim, né? Você vencer um medo, alguma coisa assim, e poder estar agregando de certa forma, Com né? Do seu certeza. trabalho aqui também, o pessoal. E muito, agregou e muito. Obrigado mais uma vez, doutora, pelo fato de eu ter conhecido não só a história da doutora Alessandra Fassarella enquanto cirurgiã dentista, mas também da Alessandra Fassarella, esposa, filha da dona Rita, filha do Pedro, irmã da Carol, neta do eterno João Domingos Fassarella. Portanto, fico muito lisonjeado por ter recebido tudo isso que você acabou de falar durante quase 1 hora aqui do nosso bate-papo. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer, foi super gratificante, tranquilo. Eu fiquei com medo, assim, mas foi muito bacana, bem tranquilo. Gostei demais da experiência, tá? Muito obrigado, doutora. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.